Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, o capítulo 37 de Ezequiel é o primeiro capítulo da leitura de hoje. Quem está aí comigo, fazendo a leitura, o plano de leitura? Então estamos em Ezequiel, capítulo 37 a 39. Dá tempo de você ler, ainda se não o fez. Ezequiel significa Deus fortalecerá, fortalecido de Deus. E logo no começo do capítulo, nós vemos aí a informação de que ele era um filho de Buzi, ele era um sacerdote que é chamado por Deus para exercitar também o ministério de profecia. Ele foi contemporâneo de Jeremias e Daniel, embora não tivessem se achegado próximo um do outro, porque Jeremias profetizava em Judá. Daniel, a gente sabe, estava lá na corte de Nabucodonosor, e o sacerdote, profeta Ezequiel, foi exilado. Ele estava com um grupo do povo, um ajuntamento do povo de Deus, à beira do rio, e ele está tomado da ação do Espírito Santo, mostrando para ele, tanto no contexto em que ele estava vivendo, como num contexto futuro, aquilo que haveria de acontecer com o povo de Israel. Nabucodonosor tinha se apossado do povo, invadiu Jerusalém por volta do ano 597, antes de Cristo Jesus. E não só Ezequiel, mas os homens e mulheres estavam assim angustiados, porque imagina uma nação chegando e tomando conta da nossa nação. Vamos imaginar o nosso Brasil aqui, de repente, sendo atacado e tomado, como um povo escravo por um outro tipo de povo mais poderoso e numeroso. E lá em 2 Reis, capítulo 24, especificamente lá pelo versículo 14, a palavra de Deus diz que o povo estava desanimado porque os seus líderes, o rei e toda a classe de liderança e os homens ricos, a nata da sociedade estava também ali escravizada. O povo desanima quando vê os seus líderes caírem assim. Ezequiel, ele profetizou por cerca de
30 anos, segundo as contas que o povo faz, nas informações que a palavra de Deus traz. Não se sabe se ele teve filho. Capítulo 24 conta uma história triste, porque a partir do versículo 15, Deus dá a visão a Ezequiel de que a sua esposa morreria. Ela morre no cativeiro. E aí então Deus diz a ele que ele não poderia chorar, não poderia lamentar, ele teria que segurar a dor dentro dele, porque Deus estava através disso mostrando ao povo qual deveria ser a reação do povo quando o seu orgulho, quando a menina dos seus olhos, Jerusalém, caída, escravizada, estava passando por esse momento do tratamento de Deus. Ezequiel morreu mais ou menos com 52 anos de idade, mas ele foi usado por Deus, ele registrou aquilo que Deus falou com ele, e nós temos aí a visão, capítulo 2 e capítulo 3, daquele rolo, o livro que ele toma para si, simbolizando que a palavra deveria fazer parte dele, encarnado dele, para que ele pudesse levar esse duro discurso de Deus ao povo de Israel. Estava próximo ao rio Quebar, temos esse registro logo no início do capítulo 1, e ele tem a visão que pode ser assemelhada à visão que Deus dá tanto a Daniel, ainda no Antigo Testamento, como lá a João, na ilha de Patmos, na revelação do Apocalipse, a glória e a majestade e os dias vindouros sendo revelados de uma forma assim escatológica. E a mensagem do profeta Ezequiel se dirige tanto ao povo de Deus como aos povos em volta. Ele não estava fazendo esse comentário, mas ela disparava para todo lado, sim. Ele fala com relação aos pecados de Israel, Ezequiel capítulo 4 até o capítulo 11, depois capítulo 20 a 24, apontando ali no cativeiro, mas dizendo, foi por isso que aconteceu. Os líderes de Israel pecaram, desobedeceram a Deus, afrontaram a Deus, adoraram a outros deuses, se entregaram ao paganismo, e a consequência estava sendo vivida no cativeiro. Um povo, como eu disse, imagina o nosso país sendo escravizado por um outro país, por uma outra força, e de repente você perdendo a sua liberdade e vivendo como escravo, humilhado. Esse era o contexto em que Ezequiel estava. Mas o Espírito Santo mostrava a ele ainda a misericórdia e a compaixão de Deus. Nós vamos lá para o capítulo 12 a 19, e as palavras do profeta são para levar o povo de Deus ao arrependimento. Porque todas as vezes que o povo de Deus se quebrantava e confessava os seus pecados e se arrependia, era alcançada pela misericórdia de Deus. Mas os povos que estavam em volta, embora sendo instrumentos muitas vezes nas mãos de Deus para levar Israel ao quebrantamento, exagerava na sua postura e não ficam livres do juízo de Deus, e nós vemos isso aí nos capítulos 25 a 32. As palavras são pesadas, gente. A Ilane costuma ouvir logo de manhã a devocional, e ela põe no áudio, e aí eu já fiz a devocional um pouquinho antes dela, mas aí eu vou ouvindo novamente, e quando a gente ouve, dá aquela sensação diferente. Você não está só lendo, mas você está ouvindo. São palavras pesadas demais. Mas se você não fez a leitura, não está fazendo outra leitura, eu recomendo, leia de novo o capítulo de ontem, o último capítulo 36, né? E aí você vai ver que vai se construindo a esperança. Vai aparecendo ali as palavras de que Deus vai virar a sorte do seu povo. E nós chegamos, então, ao capítulo 37. E então nós temos essa visão que nós acabamos de ler agora aqui. Os ossos secos são a expressão simbólica do povo de Deus. Que tristeza. Ossos secos. Um vale. Havia batalhas tremendas e cruentas, e muitas vezes aqueles que eram vencidos, aqueles que eram mortos, eram abandonados ali, e às vezes não eram enterrados na pressa, na fuga, e muitos
apodreciam ali, os ossos eram remexidos pelos animais e depois ficavam ali. Mais ou menos isso, porque diz que o Espírito Santo levou a um tipo de vale assim e, andando ao redor, deu a ele esta visão. A partir do versículo 15, porque a visão e a explicação da visão vai até o versículo 14, a partir do versículo 15 nós vamos ver até... Aliás, os capítulos 15 a 17, mas a partir do versículo 15 do capítulo 37, nós vamos ver a explicação de Deus, de como ele restauraria o seu povo. Porque até nisto Israel estava em desobediência. Depois de Salomão, o povo se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. Um povo dividido. Um povo dividido causa tristeza ao coração de Deus. Um povo dividido fica enfraquecido e assim é vencido nas estratégias. E esse povo agora vive humilhado e escravizado. O que nós temos aqui, irmãos, como eu disse, presta atenção na leitura, leia de novo, porque eu não vou pregar em todo o texto, porque aqui é o culto de oração e de intercessão e vamos andar para isso. Mas o que nós temos aqui é uma visão extraordinária. Um povo valoroso, um povo vitorioso que experimentou na sua vida muitas vezes as intervenções miraculosas do Senhor, agora está totalmente desiludido a tal ponto de ser comparado com uma multidão de ossos. E a palavra diz aí, ossos sequíssimos. A expressão é de morte e de desesperança, não há qualquer chance, olhando de uma forma direta, são ossos, é morte. E Deus pergunta, podem reviver? E a resposta do profeta é uma resposta sábia, o Senhor sabe. Ele não se escolhe a dizer, não pode. A pergunta para aquele que crê, você acredita que Deus pode? Isso pode acontecer? E a resposta dele é, o Senhor sabe. O Senhor sabe se pode reviver. E que nós vemos aí até o versículo 8, é nesta visão dada ao profeta, o poder de Deus fazer com que ossos se juntem a ossos diante da profecia, porque o profeta fala, a palavra de Deus é mostrada, e naquele momento, então, na visão, ele vê os ossos se mexendo, osso com osso, e depois, então, vem os tendões, e a carne, e a pele, e aqui, então, nós temos uma visão futura. Porque quando se fala de ressurreição, na glória, quando o Senhor voltar, aquilo que vai acontecer é essa coisa maravilhosa, Flávio. Milhões e milhões de mortos, já transformados, sabe, em pó da terra, espalhados por tantos lugares. Muitos morreram e estão nas profundezas do mar, outros foram queimados, e a visão que ele tem aqui é uma visão escatológica que nós vamos encontrar lá em Apocalipse, de um dos maiores feitos e prodígios e maravilhas de Deus. A morte vai ser vencida e a ressurreição trará de volta a vida através do ato poderoso de Deus. Mas aqui a aplicação direta é que eles haveriam de ser restaurados, e aqui parte da profecia se cumpriu, e parte da profecia ainda vai se cumprir, porque ela diz que Israel será guiado pelo Messias. Essa expressão de Davi é uma linguagem que se remete ao Messias que vem da sua linhagem. E aí, então, esse exército se transforma de ossos secos em um grande povo, mas inanimado, com carne, pele, é um corpo, os corpos, mas sem vida. E aí, então, a palavra é profetizada novamente. A expressão que aparece aí, o Espírito, é ruar. É a mesma expressão que nós vamos encontrar lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. Diferente de todas as outras coisas criadas, os animais e a vegetação e o próprio universo, tudo que foi criado, não tem o fôlego de vida, não tem o ânimo de Deus. A vida é dada pelo próprio Deus. E aí, então, nessa visão, se levanta um exército numeroso. E a lição que nós vamos encontrar nos versículos 10 e 11 é essa aplicação. Israel será abençoado por Deus com a ação do seu Espírito quando ouvir a profecia, quando aceitar a Israel. Sem Deus, nós não somos nada. Fomos de um passado glorioso e hoje estamos humilhados como ossos. Escuta, Israel, a palavra de Deus, para que você volte a viver
como um povo abençoado. Irmãos, essa é uma linguagem que pode ser aplicada nos dias de hoje. Quando o Senhor Jesus sopra sobre os seus discípulos a promessa do Espírito Santo, ele está desencadeando a ação dentro de um processo de fidelidade de Deus que vai acontecer lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo, em cumprimento da profecia de Joel, é derramado sobre toda a carne. A igreja do Senhor Jesus recebe o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, então, vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, eu quero fazer essa aplicação na vida da nossa igreja, principalmente nesse contexto. Nós estamos aqui hoje para orar pela nossa nação, para clamar e interceder pela nossa nação. Mas a nossa nação precisa de uma igreja viva. A igreja, esse foi o tema anunciado, a igreja é o exército que se levanta. A igreja é o grande e poderoso exército de Deus, mas ela precisa que os seus crentes estejam cheios do Espírito Santo. O censo do IBGE de 2020 disse que nós somos 42 milhões de evangélicos aqui no Brasil, cerca de 20% da nossa nação. Agora, era para fazer diferença. Ainda não temos aí o censo atualizado, pelo menos eu não consegui, o último censo está sendo feito. Mas o que nós temos é 20% de uma nação de 212 milhões de habitantes tocados pelo Evangelho. Então, o que nós vemos e que estamos chegando à conclusão é um poderoso exército, mas deitado, prostrado, sem vida, porque as igrejas estão se degladiando e discutindo muitas coisas, e agora no âmbito da política dividida, quando na verdade a nação precisa de um povo valoroso, em pé, agora com a palavra de Deus, profetizando para a nação sobre o que é pecado, mostrando para a nação sobre o que é salvação, apontando para a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, testemunhando a respeito do evangelho da salvação agora. Uma igreja alienada precisa do fôlego do Espírito Santo. De nada, irmãos, nos adianta ser um povo grande, com templos suntuosos muitas vezes. Nada adianta nós termos no nosso meio tantos teólogos e tantos homens inteligentes e tantas pessoas realmente assim, com títulos e mais títulos, nada que nós sejamos contra esse tipo de preparo, mas o que eu quero dizer, não adianta se não houver a presença e a ação do Espírito Santo. E aí então a palavra para a igreja hoje é: profetiza, igreja, profetiza diante dessa nação. Os crentes precisam se remexer com a sua vida e se deixarem encher do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, esse Jesus maravilhoso que nos promete dar uma vida e uma vida abundante. Nós estamos acomodados a um tipo de vida cristã socialmente, aceita. Precisamos nos levantar como crentes, cada um de nós, comprometidos com vida de oração, com vida de palavra, mas também com vida de testemunho. Não podemos desistir. O profeta recebe aquela visão, está agoniado, angustiado, mas se abre um sol de esperança através das palavras do próprio Senhor Deus. Está dizendo: é possível eles reviverem, mas com o Espírito, com a palavra, com a obediência. E do mesmo modo como aquela visão deixa extasiado o profeta ao ver aqueles ossos se juntarem e o milagre acontecer e de se levantar gente com vida agora, nós podemos enxergar pela fé uma igreja valorosa se levantando diante dessa nação, agora mesmo nesse contexto, e lutando pela salvação da nação, e não confiada no poder e na capacidade do homem. Nós estamos sendo questionados na nossa fé. E agora nós somos atacados, e qualquer coisa que acontece, a mídia imediatamente corre para dizer: são os evangélicos. Outro dia aqui fiz um desabafo no púlpito, acabei dizendo até uma palavra indevida na hora, que saiu no momento de entusiasmo. Mas o que é o evangélico? Não é aquele que deixa de ser católico, que vem de outra religião, não é aquele que está numa igreja, num templo que se diz evangélico. O que é o evangélico? É aquele convertido ao Senhor Jesus e que luta pelo evangelho de Jesus. Esse é o evangélico.
É o evangélico que ama, é o evangélico que tem visão de compaixão, é o evangélico que olha para o perdido e caído e estende a mão oferecendo salvação, é o evangélico que ora pelas autoridades constituídas na nação, é o evangélico que ergue as suas mãos e suplica por todos aqueles que são revestidos de autoridade para que se quebrantem diante da palavra de Deus. Esse é o evangélico. É o evangélico que ouve a palavra de Deus dizer lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. É o evangélico que entende que as características do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, 22, 23, são uma realidade para ser chamado para o nosso dia a dia. Uma vida de paz, alegria, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, saindo nas nossas reações todas as vezes em que formos pressionados. Muitas vezes, quando formos perseguidos, é o evangelho que vive esses ensinos e princípios e luta para que eles venham a habitar no coração de todo homem e de toda mulher aos quais nós temos acesso. É o evangélico que não pode apagar o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, que não apaga o Espírito e não despreza as profecias, porque elas são a força da palavra de Deus. Crê realmente que Deus pode restaurar uma nação, uma família, uma vida. Deus pode e vai fazer quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se levanta para viver na força e no poder do Espírito Santo. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.